disse o professor José Carlos, portanto, eu já estive a lecionar esta unidade curricular há coisa de 3, 4 anos. Na altura lecionámos durante 2 a 3 anos, não sei, José Carlos já não me recordo com precisão. Mas na altura tentámos implementar um modelo idêntico a este, que está hoje em vigor, na unidade curricular, em que procurámos sempre, no decorrer das aulas de apoio aos alunos, evidenciar alguns elementos essenciais no desenrolar desta unidade curricular. Vocês estão a fazer o projeto em contexto de estágio, ou o projeto. Esse projeto é constituído por 2 elementos essenciais, a nível de elaboração e de avaliação da unidade curricular, que é o projeto em si, e depois um relatório que acompanha esse projeto. No caso do relatório, costuma ser até, infelizmente, um elemento que não é, de alguma forma, muito tido em conta por parte dos alunos. Não é? Muitas vezes acontece que é o último elemento a fazer e isso é o elemento que sai assim mais descuidado. Infelizmente, isso quando acontece cria graves problemas aos membros do júri, aos professores que vão avaliar esse trabalho, porque o que fica da memória futura é o trabalho que vocês entregam na escola, sob o formato, neste caso, do relatório. Esse relatório pressupõe que seja constituído por vários elementos, e o que nós temos vindo ao longo dos anos, e tentamos, ano a ano, comentar isso, quer quando nós somos orientadores dos alunos, quer, no caso do professor José Carlos, como está responsável agora desta unidade curricular, é elucidar e de alguma, chamar a atenção para os alunos, de uma forma muito repetida até, que é fundamental ter em conta este elemento que é o relatório de estágio. Okay? Relatório de projeto. Este relatório, como vos disse, é a memória futura deste trabalho, que nós quando nos avaliamos, isto vai ficar disponível na biblioteca digital para os futuros colegas e para as pessoas de fora que querem ver o trabalho desenvolvido pelos nossos alunos de engenharia informática. E esse relatório tem que, como o próprio nome indica, relatar todas as atividades inerentes à resolução do projeto que vocês pretendem desenvolver. E, portanto, o que se tem verificado nos últimos tempos é sempre, ou de vez em quando, nem sempre, não posso utilizar que é sempre, mas alguma parte, algum descuido por parte do aluno, e que deixa isto para o final, ou que não descreve bem o projeto, e depois é penalizado na nota. O júri, como é óbvio, vai basear muito a sua avaliação, não só do projeto, mas também do relatório, porque o relatório deve relatar todas as fases de desenvolvimento desse próprio projeto. Eu ia partilhar aqui um documento de uma apresentação, para não ser aqui eu estar a falar tão só sobre o relatório em si. Eu, na altura, e pronto, eu depois também passei para a Filipa, que me sucedeu na unidade curricular, e depois o professor José Carlos, não sei se ainda utiliza os meus suportes, mas na altura eu tinha partilhado alguns suportes a nível de elaboração de relatórios. Nós encontramos muitos desses suportes, muitos desses conteúdos disponíveis também na web, ok? No entanto, eu vou utilizar aqui um PowerPoint só para vocês terem uma ideia global daquilo que nós estamos a falar. Vou interromper agora o vídeo, vou passar já para o PowerPoint. Bem, e como vos disse, o que eu pretendo falar é falar deste elemento fundamental, desta parte fundamental desta unidade curricular, que é o relatório do projeto. É fundamental elucidarmos, e volto a referir, da importância do relatório para o projeto em global. Falar das diferentes partes que fazem parte do relatório. Muitas vezes os alunos, o que nos que têm alguma dificuldade é: mas o que é que eu vou inserir no relatório? Quais são as partes que devo inserir?
Isso, a nível dos elementos formais, isso está bem definido, até pelo regulamento interno da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e pelo regulamento do Instituto Politécnico da Guarda a nível da avaliação destes elementos. No entanto, dadas as características do nosso curso, portanto, de Engenharia Informática, há um conjunto de elementos que nós podemos inserir e devemos inserir na elaboração desse relatório. Outro aspecto que muitas vezes não há uma coerência muito grande por parte dos alunos é a nível das normas a utilizar. Eu costumo dizer sempre, se há normas a indicar pela instituição, então devemos seguir essas normas. E uma coisa mais importante que isso, sermos coerentes ao longo do nosso trabalho. Se optarmos por uma norma e justificarmos o porquê dessa norma, então devemos utilizar e respeitar essa norma ao longo do trabalho, não devemos misturar essas normas de redação no trabalho. Eu, por acaso, foi uma das coisas que não falei com o professor José Carlos, mas o professor José Carlos já deve ter falado convosco. A nível processador de texto, há várias opções que nós podemos utilizar, mas há uma coisa é certa, todos eles possuem funcionalidades que nos vão permitir, e muito, ultrapassar alguns problemas na elaboração do relatório. Se falarmos do mais conhecido, e não for para processadores de texto mais específicos, se utilizarmos o processador mais conhecido, o Microsoft Word, esse relatório, esse processador de texto tem funcionalidades que nos vão permitir poupar muito tempo e não cometer erros. Refiro-me a isso na elaboração dos índices, sejam eles índices gerais, índices parcelares. Também outro elemento importante será a numeração da página com as devidas quebra-páginas, quebra-secção, por aí adiante. E também, depois, uma parte muito importante que é as referências bibliográficas. As referências bibliográficas é um elemento também muito importante na avaliação, que nos permite também verificar a profundidade, o grau de detalhe que o aluno procurou, justificar as suas opções, se foi atual ou não essa pesquisa, e qual o cuidado que teve. Quer dizer, eu não posso estar a fazer um trabalho baseado simplesmente na Wikipédia, ou então cometer um erro que muitas vezes alguns colegas cometem, que é escrever referência bibliográfica Google. Okay? Isso não é uma referência bibliográfica para estes casos, seria para outra coisa qualquer, muito específica, mas não para este caso que nós estamos a falar. E, portanto, o processador de texto possui um conjunto de funcionalidades que nós devemos aproveitar para nos ajudar a desenvolver o trabalho e evitar alguns erros que são passíveis de ser cometidos caso não utilizemos corretamente o processador de texto. Então, um relatório e aquilo que se pressupõe para nós nesta tipologia de unidade curricular é um documento que vai descrever em uma primeira fase vai contextualizar o problema em questão e depois vai descrever de que forma é que o aluno e quais as opções tomadas pelo aluno para solucionar o problema em questão ou para apresentar uma solução para uma determinada questão que foi colocada inicialmente. E, portanto, todo esse documento deve ser feito de forma a que uma pessoa leiga consiga perceber de que forma é que foi desenvolvido o trabalho. Isto é, eu quando falo de um leigo, não falo de uma pessoa que não percebe minimamente nada da área, não é? Mas eu estou a dizer que não necessita dominar tecnologicamente todos os conceitos para conseguir, de alguma forma, reproduzir ou compreender o trabalho realizado pelo aluno. Mas, se nós falarmos em termos gerais o que é que deve constar um relatório, esses são apresentados aí brevemente nesses pontos que eu coloquei aí, que é formular o problema, quer dizer, é fundamental nós percebermos de que é que se trata. Muitas vezes, pontualmente, acontece que uma pessoa é-nos apresentado um relatório e uma pessoa chega ao final, mas o que é que ele tentou fazer? Isto não pode acontecer, não pode ficar dúvidas para o leitor qual foi o problema estudado. Outra coisa que é fundamental para nós é compreender de que forma e quais as opções
Porque é que ele tomou aquelas opções e quais foram os métodos utilizados para apresentar uma solução. Isto é fundamental na nossa área, ok? Portanto, apresentar os métodos, descrever os métodos utilizados na resolução. Devemos sempre justificar as opções escolhidas. Muitas vezes de uma forma, porque somos nós que estamos a fazer, nem percebemos muitas vezes o porquê de justificar isto e de inserirmos isto, e muitas vezes, sem querer, não justificamos as opções. E é necessário dizer quais foram as opções, o que é que nos levou a tomar uma determinada decisão e justificar também essa decisão. Apresentar os resultados obtidos. Há situações que isto se aplicam, mas muitas vezes nós podemos verificar quais foram os resultados com a solução que nós desenhamos. E isso apresenta-se posteriormente de termos apresentado a solução, apresenta-se os resultados. Normalmente, o trabalho conclui-se com a conclusão, ok? A conclusão é fundamental, deve estar linkada aos objetivos definidos anteriormente, indicar se esses objetivos foram ou não atingidos. Há determinados casos que são apresentados algumas questões para trabalho futuro, mas devem ser apresentados desta forma. Isto, de uma forma genérica, é o que deve constar de um relatório, que de certeza absoluta o professor Zé Carlos já deve ter referido. Eu só estou aqui, mais uma vez, a sublinhar a importância destes elementos, e que são elementos, quer que seja eu, quer seja outro professor, quer seja quem for que esteja no vosso júri e que tenha o papel de arguente, é estes elementos que nós vamos ter em conta e que vamos procurar encontrar no vosso trabalho. Ok? Qual é o problema estudado, quais foram os métodos utilizados, possíveis opções que foram elencadas, quais foram as opções escolhidas, quais foram as justificações para essas opções e, no caso de se justificar, apresentar os resultados obtidos. Eu, para não ser tão muito detalhado, eu vou agora falar, isto também de certeza o professor Zé Carlos já apresentou, isto, genericamente, o que é que nós devemos apresentar sempre num trabalho? A capa, a página de rosto, a dedicatória, tudo isto já está definido pela instituição, ok? Depois, há um resumo, há um agradecimento, há os índices, ou o índice geral, cuidado aí muitas vezes, uns escrevem índice, outros em geral. Portanto, normalmente devem constar todos os elementos que fazem parte do nosso trabalho. É o índice, é em que posição em que se encontram as diferentes partes do nosso trabalho. Há os índices parcelares, sempre que nós inserimos gráficos, tabelas, devem constar também índices que identifiquem todos esses elementos que nós inserimos. E depois, a nível de corpo relatório, vamos ter então a introdução, vamos ter os capítulos de conteúdo e depois a conclusão. Acabamos sempre com o que nós chamamos de elementos pós-textuais, que são as referências e os anexos, ok? As referências fundamentais, porque nos vai permitir também ver que nível de detalhe, pormenor, a atualização das análises feitas pelos alunos, as datas é importante, portanto, datas de acesso de artigos, de livros e coisas assim, também permite-nos evidenciar se o aluno teve esse cuidado nessa pesquisa bibliográfica para auxiliar o suporte a nível de conteúdo. Estas diapositivos que eu tenho a seguir, é um diapositivo que se baseia, isto podem encontrar na net, e nós... há um conjunto de autores que identifica qual é o conteúdo que nós devemos colocar, ok? Dentro de cada uma destas partes que eu referi anteriormente. No resumo, o que é que nós devemos responder? Quais são as perguntas que nós devemos responder no resumo? E o que é que devemos fazer no resumo? Portanto, o resumo é como o próprio nome indica. Portanto, deve ser uma súmula ou um texto que sirva como identificação do trabalho. Isto é, na leitura nós temos que ter logo a noção do trabalho realizado pelo aluno e quais as principais conclusões. Um dos elementos que é fundamental também será inserir palavras-chave em relação a esse resumo.
Muitas vezes os alunos, a este resumo, juntam também o que nós chamamos de Aristotle. Portanto, será um resumo em língua inglesa para o texto anterior. Isto, a parte dos agradecimentos, eu nem sou muito adepto de falar disto, porque acho que isto é muito pessoal. O texto, desde que se respeitam as regras do português, de escrita portuguesa, para mim, é uma coisa muito pessoal. Eu, aos meus alunos, aos meus orientandos, normalmente eu deixo, desde que não haja erros ortográficos e gramaticais, portanto, nem abordo muito o conteúdo disto, mas pronto, é um dos elementos que pode existir. A nível de índice, este é um elemento fundamental. Fundamental e que muitas vezes traz-nos problemas na sua elaboração. Se nós não utilizarmos, por exemplo, o processador de texto para nos ajudar a construir o índice, isto é um trabalho inglório quase. Porquê? Porque a qualquer coisa, a qualquer mudança de página, a qualquer mudança de estrutura do nosso trabalho, obriga-me a uma atualização constante do índice, a nível de uma forma manual. Portanto, o que eu vos digo aqui é, utilizem sempre os índices automáticos. Isto é uma daquelas coisas que não se compreende porque é de um aluno não utilizar a opção de índices automáticos. Outra coisa é porque eles vêm já com as formatações pré-definidas, quer dizer, não é necessário nós depois andarmos a dar tabulações de preenchimento, a alinhar à esquerda, à direita, coisas assim desse género. Portanto, devemos inserir um índice de acordo com a estrutura do nosso trabalho. Devem estar presentes todos os elementos no índice geral, ok? O professor Zé Carlos já percebe ter referido o cuidado de ter na numeração dos documentos antes, até à introdução e depois da introdução. Essas normas são normas que facilmente vocês encontram exemplos, mesmo dos nossos alunos, isso é uma das coisas que eles normalmente respeitam, mas muitas vezes as pessoas não têm o cuidado e utilizam índices manuais, e aí é que vemos alguns problemas e depois obrigamos o aluno a corrigir esses elementos. De referir, portanto, temos o índice, podemos falar aqui de índice, dois índices, não é? Será o índice onde vão listar todos os elementos do nosso relatório. Muitas vezes vocês inserem elementos que não são referidos no índice, cuidado com isso, ok? Muitas vezes também são demasiado pormenorizados e inserem muitos níveis de índice. Não ser muito simplista e ter capítulo 1, capítulo 2, isso também não, mas não chegar a 1.1.1, por exemplo, 4, 5 níveis, é demasiado detalhe para um trabalho nesta tipologia que é da obtenção do grau de licenciatura. Portanto, se estivéssemos a trabalhar noutro tipo de trabalho ou falar de outro tipo de trabalho, talvez isto se justificasse. Como vos disse, na nossa adenda também estão referidos um conjunto de índices e listas. Listas estas que também devem ser inseridas, okay? Seja de sigla, seja de acrónimos, seja de termos técnicos. Há um conjunto de termos que, calhar, não são do conhecimento das pessoas, mas temos de ter a noção que existem, não é? E o que é que significa uma determinada termo, o que é que significa uma determinada sigla, um acrónimo. E, portanto, será também de bom tom apresentar isso. Agora, de certeza absoluta, índice de imagem de figuras deverá aparecer, índice de tabelas na nossa área de certeza absoluta que existem e, portanto, devem constar também um índice parcelar onde estejam descritos todos esses elementos referidos no corpo de texto. Em relação à introdução, mais uma vez, isto só estou a reforçar de certeza aquilo que o professor Zé Carlos disse, tem que haver sempre um enquadramento, tem que, por exemplo, e eu falo porque como estou nas duas escolas, aqui há uma diferença. Por exemplo, na Escola Superior de Educação, todos os alunos são obrigados a fazer praticamente um capítulo onde descrevem a instituição onde foram realizar o estágio. Nós aqui, eu não me recordo, Zé Carlos, só para não estar a alongar muito, portanto, vocês já sabem que a introdução deve ter um conjunto de elementos e depois os outros capítulos que vocês deverão
inserir, isto de acordo sempre, tendo em conta o tema. Muitas vezes é difícil dizer que estes elementos têm que obrigatoriamente apresentar, será o estado do conhecimento, isto é, qual é o estado da arte, o que é que nós conhecemos atualmente, quais são as ferramentas que de alguma forma podem apresentar alguns elementos que podem ser analisados ou que podem ser um contributo para o nosso sistema, a nosso sistema, a implementação e a avaliação, portanto serão isso os outros capítulos. E eu, para não me alongar muito, porque vocês já têm o vosso trabalho e eu aqui só estou a falar genericamente dos elementos, que de certeza absoluta outros professores já falaram. A única coisa que eu vos digo é que, e isto é não deixar o relatório para o fim, ok? O relatório vai-se construindo com os elementos, com as diferentes fases da resolução. Muitas vezes vocês até escolhem uma metodologia, mas só que essa metodologia depois não está de acordo com o vosso trabalho em si, ok? O que eu vos digo é recolham informação, recolham referências bibliográficas, fundamentem as vossas opções com o recurso a referências bibliográficas, a outros autores, ok? Utilizem figuras, tabelas para vos ajudar a documentar o trabalho. Muitas vezes vemos trabalhos que até têm uma mancha gráfica muito maçuda, torna-se difícil a leitura para os próprios professores e vocês têm até dificuldade em explicar determinadas opções tomadas. Muitas vezes bastava colocar uma tabela, colocar uma imagem com um esquema que vocês adotaram e a percepção do conteúdo tornava-se muito mais simples. Cuidado quando colocam imagens ou tabelas, essas têm que estar sempre referenciadas no corpo do texto. Outra coisa que é fundamental, eu também tinha aqui alguns, mas se calhar já me estou a alongar muito, é ler os relatórios de referência dos anos anteriores. Nós temos a biblioteca digital, pessoal, estão lá os projetos. Os projetos têm uma diversidade muito grande de trabalhos. Esses trabalhos são nas mais diversas áreas da engenharia informática, no desenvolvimento mobile, no desenvolvimento front-end, na área de segurança. Tenho aqui alguns trabalhos também, por exemplo. Uma das coisas que vocês devem fazer é analisar esses trabalhos, verificar quais são os elementos que genericamente foram inseridos e depois, de alguma forma, aproveitar os elementos para o vosso trabalho. Este, por exemplo, é um trabalho que foi realizado, pelo que percebi, ainda na Dom Digital, foi com a AWS, o Amazon Web Services, foi nesta área, então foi dos primeiros trabalhos que começaram a trabalhar nesta área do AWS e com o Standard sobre Cloud Computing. Eu recordo, acho que até fomos os dois júris deste trabalho, acaso não tenho agora presente, mas acho que fomos. Um trabalho, acho que este foi um trabalho muito bom, e onde é apresentado, portanto, há uma introdução, lá estão as motivações, os objetivos da metodologia, a estrutura do documento, lá está o estado da arte, depois é apresentado, no caso, a AWS, o serviço AWS, e por aí adiante. Depois já há uma descrição do trabalho desenvolvido e depois a conclusão, bibliografia e anexos que de alguma forma auxiliam a visualização desse trabalho. Uma das coisas que eu gostava de dizer é que pode estar o trabalho na biblioteca digital, mas muitas vezes esse trabalho, nós tentamos que isso não aconteça, não é óbvio, mas os trabalhos, nem todos são trabalhos de 20 que cumprem todos os requisitos definidos, quer pelo júri, quer pela adenda, não é? Há trabalhos que não são de 20. E há trabalhos que aparecem com lacunas. Estão na biblioteca digital, mas são trabalhos, é como tudo na vida, quer dizer, não são trabalhos que têm 20, têm 10, 12, 13, 14, por aí adiante. Em princípio estão aqui para passar. Vou provar só tenho conhecimento de um ou dois, mas estão aqui. Mas, no entanto, há situações em que ainda podem apresentar lacunas, porque, como eu vos disse, não são todos os trabalhos de 20 que estão perfeitos e isentos de erros.
Muitas vezes o que me acontece quando eu estou como arguente ou como orientador, o que me acontece, ou como membro apenas de júri, quando se faz observações, ouvimos o aluno dizer estava na biblioteca digital. Por estar na biblioteca digital não quer dizer que esteja 100% correto, ok? Porque o trabalho foi avaliado e é como um teste, quer dizer, uma pessoa depois de fazer o teste, não quer dizer que o teste fica um teste 20, tem lacunas. E muitas vezes acontecem-nos alguns elementos que aparecem aqui, não todos, mas há situações em que aparecem situações onde há essas lacunas, ok? No entanto, o que eu vos queria referir é fundamental consultar a biblioteca digital, ver os trabalhos realizados pelos vossos colegas, principalmente nos últimos anos. Tem tido, e ainda bem para nós e para os nossos alunos, tem havido uma evolução bastante grande na qualidade dos relatórios apresentados e, portanto, olhar para esses trabalhos, verificar a organização, verificar como é que se referem às tecnologias, como é que se referem à implementação, quais as metodologias utilizadas, por aí diante, ok? Portanto, tem aí vários trabalhos que vos permitem fazer isso. Por exemplo, este trabalho é de outro colega, não interessa agora o nome do colega, este trabalho foi feito na área do mobile, portanto, no desenvolvimento através de uma framework, onde é apresentada a tecnologia, portanto, eu falo aqui de uma tecnologia que é a Ionic Framework, é apresentado todas até as ferramentas que ele achou por bem descrever, as ferramentas e as tecnologias associadas a esta ferramenta, que é o HTML5, CSS, Bootstrap e o JavaScript. Que é uma dessas opções que nos dá o Ionic. E depois há uma apresentação da implementação do trabalho e apresenta depois uma conclusão sobre o trabalho apresentado. Como vos disse, eu tenho aqui aqui alguns exemplos. Isto eu poderia... Só interromper, na página do Moodle da disciplina também lá coloquei alguns exemplos de relatórios, de pósteres e de short papers para eles verem, embora, como é óbvio, tenham acesso à biblioteca digital. Ok, portanto, vocês na biblioteca digital, isso também é um alerta, muitas vezes que eu digo aos alunos, não cometam a tentação de replicar conteúdo, ok? Se vocês têm acesso, nós também temos acesso e não cometam erros de andar a replicar porque facilmente encontramos a origem, ok? E não vale a pena estar a criar problemas onde não devem existir, ok? Porque na elaboração do relatório de um trabalho que relata o vosso trabalho, não vale a pena se fundamentarem em trabalhos de colegas, ok? Porque isso depois é perceptível, porque a recolha de conteúdos que não são nossos são perceptíveis mesmo na marketing level, que é estarmos a digitar texto, a inserir texto, e há sempre estilos diferentes de um lado para o outro e depois há algumas incoerências que se tornam fáceis de compreender. Ok? Pronto, a nível de relatório, eu não queria estar a ser muito exaustivo, tá bem? Porque vocês já falaram sobre isto e o professor Zé Carlos, como disse, também já fez referência a estes elementos. Portanto, pessoal, fundamentar sobretudo todas as opções tomadas, contextualizar primeiro o problema, apresentar um estado da arte não muito exaustivo, nós estamos num curso de licenciatura, mas apresentar um estado da arte não é só colocar lá umas imagens e dizer que existem estas aplicações, descrevê-las, compará-las, apresentar uma tabela e depois sim apresentar a nossa solução e dizer que tentamos ou colmatar ou adicionar novas funcionalidades às soluções existentes ou tentar aproveitar soluções que vocês acham por bem de outras aplicações, ok? Portanto, fazer esse trabalho, portanto, que tudo o que eu estou a falar está aqui, olha, neste trabalho feito pela Filipa Pires está de alguma forma bem resumido daquilo que se pretende de um relatório de estágio, de um relatório de projeto na área da engenharia informática.
Okay? O professor Zé Carlos também me pediu